parabenizar todas as mamães aqui que estão no templo, vocês que estão assistindo ao vivo ou a gravação desse culto desta noite, em especial, né, 3 pessoas, né, na qual marca a minha vida. Minha mãe, Maria do Carmo, né, na qual eu estou aqui, né, ela foi uma das pessoas na qual me influenciou a entrar na igreja, né, então, louvo a Deus pela vida da minha mãe, pela minha esposa, Caroline, né, diaconisa Caroline Fontes, para quem não conhece, que está dirigindo o culto aqui, mãe do Caleb, está lá no anexo, né, uma excelente mãe, e minha sogra, né, minha sogra Nene Batista está aqui nos visitando. Então, 3 pessoas são mães especiais na minha vida, mas também outras mulheres também que têm feito diferença em suas famílias, na igreja. Tá? Então, quero mais uma vez parabenizar pelas suas vidas, que Deus continue abençoando as suas vidas. Vocês que é mãe, vós, você que talvez não adotei, não gerei biologicamente, mas criei. Então, vocês têm também homenageada também, porque essa missão de cuidar de filho é algo que Deus proporcionou às mulheres. E isso é uma bênção. Tá? Então, por isso, nós temos que louvar a Deus pela vida das mulheres que são mães, tudo para a glória do nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Já que é o Dia das Mães, por que não falar de uma personagem bíblica de suma importância da história bíblica, da história da fé cristã, né? Evangelho de Lucas, capítulo 1, uma passagem até bem conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo... Opa, deixa eu só aqui me... Ok. A partir do versículo 26 em diante. Tá? Permita-me nessa noite dar um título para essa mensagem. Maria, uma mulher especial. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 em diante. Todos acharam? Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, perturbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Em outras versões diz homem. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Podemos sentar em nome de Jesus? Que Deus abençoe a todos aqui nessa noite. Você está assistindo ao vivo ou a gravação deste culto. Maria, irmãos, é um personagem bíblico de suma importância, assim como outras mulheres são mencionadas, mas Maria, ela tem um destaque especial.
embora nós, evangélicos, de uma herança da Reforma Protestante, não temos Maria como corredentora, como o católico utiliza no seu dogma, entretanto, Maria é um personagem bíblico muito especial e merece o destaque, né? A palavra Maria, né, no hebraico, significa Miriam, né, que significa senhora, soberana, né? E por que Maria é um personagem bíblico que merece ser mencionada, destacada? Porque ela foi a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador, né? A gente sabe que Jesus, Deus, mas se fez homem e habitou entre nós. E Jesus passou por toda a gestão no ventre de Maria. Então, Maria é um personagem bíblico de suma importância, porque ela tinha uma missão para gerar o Salvador do mundo. E nesse contexto, né, que Maria está vivendo, um contexto de que, geralmente, entre adolescentes, jovens, né, muito nova, já tinham o compromisso de um noivado. Então, provavelmente, entre seus 14 e 15 anos, né, uma sociedade antiga, então tinha essa visão em que as mulheres casavam muito novas. Então, provavelmente, Maria tinha a sua adolescência, caminhando a sua juventude. E o noivado, naquela época, já era um aspecto já de um compromisso de um casamento, né? E se rompesse o noivado, seria um aspecto de um divórcio, né? Para você ver como é que funcionava o contexto cultural daquela época. Por essa razão, quando Maria, né, já era noiva de José, né, tinha esse compromisso, já era considerado como esposo. Por isso que em Mateus, quando fala de José, já chama José de marido de Maria, né? Não pelo aspecto que ela tinha já casado, não, mas pelo compromisso do noivado, porque o noivado já era um pré-casamento num aspecto de compromisso, ou seja, agora que você está noivo, né, vai esperar um tempo para se consumir o casamento, mas já tinha aquele compromisso, que agora você pertence àquela pessoa, ou seja, não tinha aquela questão de romper, como é nosso dia de hoje, né? Ou seja, o namoro, o noivado pode ser desfeito e não traz nenhum tipo de problemas, prejuízo. Mas naquela época, não. A pessoa que já era noivo já estava compromissada a casar com aquela pessoa. Esse era o contexto judaico naquela época. E nesse contexto, o anjo Gabriel, ele traz uma mensagem da parte de Deus para Maria. E uma missão muito especial. E como o Dia das Mulheres, Dia das Mães, né? Embora as mulheres tenham um destaque, nós, a Igreja do Senhor, podemos aprender lições espirituais sobre essa passagem bíblica. Olha como diz o versículo 27 e 28. Me acompanha aqui, por favor. Versículo 28, diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E versículo 30, disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Duas expressões que eu quero me prender aqui. Primeiro, quando o anjo diz: Salve agraciado, versículo 28. E o versículo 30, porque achaste graça diante de Deus. Eu quero me prender essa expressão, graça. E a Bíblia é bem clara quando fala sobre a graça de Deus. A graça de Deus é favor imerecido. Por que Deus ali, o anjo traz essa mensagem acerca de Maria? E quando fala, achasse graça, fosse agraciado. Por quê? Amados, só podemos realizar a missão de Deus ou ser alcançado pelo favor de Deus só mediante a graça de Deus. A graça de Deus, que é algo imerecido, algo que nós não merecemos, mas Deus, por amor,
graça e misericórdia, Ele nos alcançou mediante a maravilhosa graça de Deus. Em outras palavras, quando o anjo chega para Maria e fala, olha, a graça de Deus, que na qual você não merece, mas mediante essa graça, você foi alcançado, você foi alcançada, essa mediante a graça de Deus, lhe confiei essa missão. É interessante que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, naquele contexto, em Gênesis capítulo 6, nos fala de uma corrupção, da questão da malícia, do pecado daquela humanidade. E a Bíblia fala que Deus olhou para a humanidade e se entristeceu. Né? Até o termo bíblico fala se arrependeu, não só arrependimento que Deus se arrependeu para o ser humano, não é isso, é uma expressão de sentimento humano, ou seja, Deus se entristeceu que o ser humano que Deus fez para louvar a Ele estava afastado da presença de Deus e agora mergulhado pelo pecado. E por causa disso é que Deus enviou o dilúvio por uma questão de punição. Porém, um homem, Deus achou graça, e este nome era Noé. E tanto é que Noé e a sua família foram poupados dessa punição de Deus no dilúvio, mediante a arca. Mas foi mediante o quê? A graça de Deus. A graça de Deus estava sobre a vida de Noé, porque Noé não quis se corromper com o mundo, não quis se corromper pelo pecado, não quis mergulhar pela iniquidade que estava acontecendo naquela época. E com certeza, Maria era uma jovem devota a Deus, uma mulher que servia ao Senhor, uma mulher que tinha o coração voltado pelo Senhor. Por isso que o anjo deu aquela mensagem, salve a agraciada, ou seja, Deus achou graça em você. Por isso que Deus está confiando nessa missão, você, tudo porque mediante a graça de Deus. A graça de Deus, é mediante essa graça que nós estamos aqui nessa noite. Não é méritos humanos, não. Não é porque você é bonitinho, bonitinha, não. Não é porque você é especial, não. Não, é a graça de Deus, é a misericórdia, o amor de Deus, mediante a sua graça, que fomos alcançados. E nós estamos aqui o adorando e glorificando, porque é a graça de Deus, é a maravilhosa graça de Deus. Você que está assistindo, digo a você, é a graça de Deus, é a oportunidade que você está assistindo de você ser alcançado pela graça de Deus. Se você está afastado, volta, porque a graça de Deus está te convidando ao arrependimento. Se você está na igreja, é a graça de Deus que está sustentando. Tudo é pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: em que nós temos da redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Olha que coisa. E aqui Paulo está falando da igreja de Éfeso, explicando que sempre era o plano de Deus o surgimento da igreja. Mas a igreja só surgiu mediante a Cristo, Jesus. Por isso que a salvação é algo condicional, ou seja, se eu recebo Cristo, eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo, estou destinado ao céu. Mas tudo é mediante o quê? Graça. Só pela graça de Deus. Por isso que existe a igreja do Senhor. Ela está aqui na terra, é mediante a graça de Deus. Por mais que as pessoas podem achar, mas a igreja é instituição humanas, falida e outras baboseiras, mas a igreja do Senhor está aqui na terra, é por causa da graça de Deus. Ela demonstra a graça de Deus em comunidade,
em adoração, na individualidade, porque a graça de Deus, é a graça de Deus, porque a graça de Deus que superabunda em nossas vidas. É a graça de Deus. A graça de Deus que nos incentiva. A graça de Deus que nos motiva. É a graça de Deus que nos capacita. Quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala que ele se considera o melhor dos apóstolos, mas no versículo seguinte ele fala, mas eu trabalhei mais que os outros, mas não eu, a graça de Deus, ele está falando o seguinte, a graça de Deus me capacitou a ir mais além. É a graça. Então, quando o anjo Gabriel diz para Maria, salve a agraciada, ou seja, você foi agraciada mediante a graça de Deus. Não era mérito dela, não, é a graça de Deus. Por isso que Tito, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte, pois a graça de Deus há se manifestado a todos os homens. Porque a graça de Deus é algo abrangente para toda a humanidade. Por quê? Porque o amor de Deus é um amor abrangente. As pessoas geralmente fazem essa comparação com o amor de mãe com o amor de Deus, né? E até aquela famosa expressão, não, sempre cabe mais um no coração de mãe, né? Porque a mãe tem aquele coração mais, não vou dizer mole, mas um coração mais abrangente, né? Que sempre tenta abranger mais as pessoas, né? A questão de querido, amado, né? Mãe tem essa questão toda. É claro que existem aquelas mães também que infelizmente gera, mas é uma péssima mãe, a gente sabe disso, vem noticiário, né? Mas estou falando um aspecto geral, uma forma positiva, né? A mãe sempre tem aquela questão de acolher, né? Sempre dá uma atenção um pouco especial, tem esse aspecto. Então por isso faz essa comparação com o amor de Deus, porque o amor de Deus é algo abrangente que alcança todos, sem exceção. Mas isso é por quê? Isso é uma forma de manifestação da graça de Deus. Versículo 31. Olha o que diz. E eis que teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Quem é Jesus? O Salvador do mundo. O anjo está falando o seguinte, você conceberás um filho, mas não é uma criança qualquer. Não. Ele será o Salvador do mundo, o Filho do Altíssimo. Porá o nome dele, Jesus. Quem é Jesus? Uma pessoa qualquer? Não. Paulo, em Filipenses 2,11, diz o seguinte, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Jesus é o nome que muitos o amam, mas outros odeiam. Jesus é o nome mais anunciado nesse mundo, e outros usam esse nome e deturpam. Mas é o único nome que estremece o mundo espiritual. Enquanto essa meio que nós vivemos de busca de poder, de ego, o meu governo é melhor do que o outro, o meu achismo é melhor do que o outro, e essa briga de ego, essa briga de soberba, arrogância humana, nenhum tipo dessas brigas chama atenção no mundo espiritual. Essas coisas não chamam a atenção de Satanás. Pelo contrário, ele ri e zomba. Ele ri e zomba. Porque são homens sem Deus, homens e mulheres sem Deus, caídos pelo pecado, sem a graça de Deus. Então, você tem essa briga de ego, essa briga de soberba. Mas quando fala o nome de Jesus, os demônios estremecem. Por quê?
é o único nome que traz salvação, libertação, vida eterna. E é o único nome que os demônios estremecem e saem, porque é o nome de Jesus, acima de todo nome. É o nome que expulsamos demônios, que cura os enfermos. É o nome de Jesus, aleluia. É o nome de Jesus, aleluia. É o nome de Jesus. Além de Salvador, Redentor, que o mundo espiritual respeita e estremece. Por isso, pode ser famoso ou fulano de tal, ou bertano de tal. Nada aí chama atenção no mundo espiritual. Mas quando a pessoa tem a presença de Deus e fala, nome de Jesus, acabou. Acabou. O nome de Jesus acabou. Por quê? Porque Ele é o Criador dos céus, da terra e do mundo espiritual. Por isso que a igreja está de pé. Há mais de 2000 anos, a igreja está em só perseguição, levanta situações, barreiras, e a igreja está aqui, ó. Bom. Por quê? Jesus. Ai, vocês evangélicos são chatos, só falam de Jesus. Pois é, porque Jesus nos sustenta, Ele é o cabeça, Ele nos salvou, perdoou nossos pecados. Então é Jesus. E nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Quem vai buscar? É Gabriel? Não. Miguel? Não. Irmãos qualquer? Não. É Jesus. E toda língua confesse. Não é um grupinho, não. Toda língua. Ou seja, é do simples, é da classe alta, baixa, todos vai ter que reverenciar, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia! Certa vez Jesus falou que João 11, 25, diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem falou isso? Jesus. Maomé falou isso? Não. Buda falou isso? Não. Mas Jesus falou. Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que é isso? A vida está na mão dele. Está de pé? Jesus. Morreu? Ele quis. Mas ele pode falar assim, morreu, mas pode voltar a viver. E ele fez isso com Lázaro. 4 dias, Lázaro estava morto. Todo mundo chorando, e agora? Chorando. Uma das suas irmãs falou, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias, uma visão escatológica. Não. Né? Se fossem minhas palavras, não é a questão escatológica, não, é agora. E foi lá, orou a Deus Pai, e pediu, Lázaro, sai para fora. Aconteceu. Porque ele tem essa autoridade, irmãos. Por isso nós falamos que Jesus continua sendo o mesmo. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, continua operando, salvando, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E por isso Ele pode falar, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que a nossa esperança está em Jesus. A nossa verdadeira esperança está em Cristo. Jesus, nosso Senhor. Por isso nós falamos de Jesus. Ó, irmão, estava aqui desempregado, mas do Senhor Jesus abriu as portas. Eu estava enfermo, mas olha, pedi oração e tudo. Eu tinha um caroço aqui e de repente chegou no médico e falou, vai fazer cirurgia? Cadê o caroço? Sumiu. Por quê? Jesus faz isso. Por isso que nós buscamos a Deus em Jesus. E o próprio Jesus falou o quê? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Porque Ele falou isso. Ele se garantiu isso. Olha que coisa. Ele próprio falou que Ele é a vida. Ele próprio falou que Ele é Deus. Ele! Então, por isso que nós falamos
que Ele é Deus, Ele é Senhor, e o adoramos, o glorificamos, exaltamos o nome de Jesus, porque Ele é o Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Versículo 34, 35. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Aí o anjo responde, 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu quero me prender essa expressão aqui. Virtude do Altíssimo. Ou seja, o anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude, poder. O poder do Espírito Santo iria capacitar Maria para conceder Jesus. Olha que coisa. O poder do Espírito Santo. Amados, esse poder não ficou só no passado, ele continua presente. Em Lucas capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Ou seja, Jesus no seu ministério terreno, estava sobre ele o poder do Espírito Santo. E depois aonde? Atos 1:8, mas recebereis virtude, poder do Espírito, para o seu quê? Testemunhas. Irmãos, o poder de Deus não ficou no passado. O poder de Deus continua em nossos dias. Pastor, por que não estou vendo essas coisas acontecer? Te faço uma pergunta. Primeiro, você está buscando? Porque poder do Espírito Santo, irmão, em primeiro lugar, ele não está preso à questão de lugar. Tem pessoas que ficam presas a isso. Ah, naquele tal local ali, Deus não opera. Em pleno século XXI, mas tem pessoas que pensam assim. Eu cheguei na semana passada, não sei se foi semana passada, retrasada, cheguei até um breve texto de um blog, de uma certa pregação, de um pastor, não vou citar o nome dele, que um pastor que eu tenho uma certa respeito, mas fez uma crítica assim, boba, um homem que tem uma bagagem de experiência, boba, criticando questão de estética de igreja. Como fosse que Deus estivesse preso. Irmão, Deus não está preso. Se parede é branca, o preto não está preso não, irmão. Isso é estética. Deus está preso a homens e mulheres, coração aberto, falando: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. É isso que Deus quer, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está preso isso, irmãos. Questão estética é coisa nossa, humana, gosto pessoal, irmãos. É gosto pessoal. E gosto, irmão, não discute. Tem que respeitar, irmãos. Mas Deus está olhando para nós, é para ver se tem homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, o coração aberto. Cadê o coração aberto? Cadê o coração aberto? Quem está me querendo? Quem está me querendo? Quem está me querendo? É isso, irmãos. Aleluia! É isso, irmãos. É questão de coração aberto, irmãos. É questão de querer Deus. É almejar Deus, irmãos. Aleluia! Não é vir para a igreja por vir, não, irmãos. Ir por ir, você vai para o shopping, aí fica lá rodando. Não, irmão. Para a igreja, irmão, é diferente. É a presença de Deus. É mais de Deus para Senhor. Eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero esse poder do Espírito Santo. Deus, eu estou aqui porque almejo a Tua presença. Aleluia! Aleluia! É questão disso. É almejar. As pessoas estão mudando a prioridade. Aí fica difícil. Mudou a prioridade, meu irmão. Fica difícil. Não, só quero que Deus faça isso. Tá, e essa questão? Presença de Deus, poder do Espírito. Ah, deixa para depois. Aí depois quer ficar criticando. Eu não vejo, né? Você está buscando.
Tem pessoas que gostam de ficar falando, estou vendo. Mas você busca, você almeja. Você está buscando a Deus? Você está falando, não, vou tirar um tempo, buscar mais a Deus, vou ler mais a Deus, vou fazer jejum, Senhor, porque eu quero mais de Ti, quero mais. Eu quero isso. Isso, irmão, tem que arder no nosso coração. Isso tem que arder, irmãos. Ah, não, se Deus quiser fazer, Deus faz. Não. Deus quer. Mas aí você não quer. Você tá deixando as coisas acontecer. Então, como é que vai acontecer? A igreja primitiva, quando experimentou o poder do Espírito Santo, estava o quê? De papo furado, como diz o Pedro do blog, o cristão pentecostal? Não. De papo furado, não. Eles estavam no cenáculo, né? Que ninguém sabe como é que é a estética aquele lugar, né? Estava lá, orando, clamando a Deus. Deus mudou? Aqui, hoje, século 21, Deus mudou. Agora não precisa mais orar, irmãos. Não, porque já estou tudo pago. Não, agora é light ou diet. Irmãos, quem mudou somos nós. Eu e você mudamos nossas prioridades, as nossas motivações. A gente que muda, mas Deus não mudou, não. Se nós hoje falarmos, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, esse poder do Espírito Santo, eu quero acontecer isso na minha vida. Irmão, você vai viver isso sim, irmãos. Você vai viver, mas a questão é o querer, é o buscar. Você vê que os discípulos, quando nos evangelhos apresenta, eles eram um tipo de pessoa. Mas quando a gente vê o livro de Atos, são outras pessoas. O Pedro, que tinha horas que o Espírito Santo estava na vida dele, mas depois escorregava na casca de banana. O Pedro, que negou, que o termo correto seria mais, blasfemou em falar que não conhecia Jesus, vacilou. Depois se arrependeu. Mas em Atos Apóstolos, era outro Pedro. Era um Pedro cheio do Espírito Santo. Que nessa noite, não apenas hoje não, mas todo dia na sua vida, almeja mais e mais a presença e o poder do Espírito Santo. Você que está assistindo, talvez você fique murmurando, reclamando das coisas da vida, né? E às vezes está reclamando de barriga cheia. Sabe o que é isso? É a ausência de poder do Espírito Santo na sua vida. Talvez você fique tanto se reclamando com a sua casa, com a sua família, com a sua mãe, e você não tem o poder do Espírito Santo, crente. Desperta, se arrependa e começa a buscar o poder do Espírito Santo. Aleluia! Oh, irmãos, aleluia! O poder do Espírito Santo continua a operar em nossas vidas. Ele não mudou e não vai mudar. Almeja isso na sua vida em nome de Jesus. Não só apenas hoje. Que as pessoas só lembram disso de culto. Aí lembra, aí louva, e busca. Aleluia! Não, irmãos. Mas não tem culto. Tá, mas não tem culto. Mas Jesus continua a operar. E vai continuar a operar, irmãos. Mas a questão é, eu querer almejar. Almeja isso em sua vida em nome de Jesus. Versículo 36. Olha que diz, 36 e 37. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E esse 6º mês para que aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Olha que coisa. Olha, eu achei essa passagem da Bíblia bem interessante. O anjo trouxe uma mensagem para Maria. Começa a explicar a ela o que seria essa missão, o que Jesus ia fazer. Aí no meio da conversa entra aí a sua prima, Isabel, que era estéril, mas Deus iria agir de uma forma sobrenatural, o impossível. Teve um filho.
Amados, olha que coisa. Jesus como Salvador, poder do Espírito Santo, porque Jesus está acima de todo nome, e Deus, Ele opera e faz o impossível. É interessante que quando a gente lê uma passagem bíblica de Gênesis capítulo 18, todo mundo conhece, a visita de 3 homens, né? Alguns falam que seria a Trindade, outros falam que é Jesus dos anjos, não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas um deles, e pode ser o próprio Deus, quando perguntou para Sara, cadê Sara? Né? E aí, aquela conversa, e depois Sara ri, né? Estou parafraseando o texto, e aí falou o seguinte, em minhas palavras, por que a Sara está rindo? E aí, versículo 14, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Um tempo determinado, Sara vai ter um filho. 1 ano depois, se cumpriu. Amados, algo impossível para mim e para você, que humanamente falando não tem mais jeito, é aquela situação que o médico fala o seguinte, ó, não há mais jeito, tá? Agora é só esperar a morte. Ou tem até médico que é mais bonzinho, né? Qual é a sua fé? Você tem uma religião? Começa a orar para a sua fé e religião, para ver se tem um jeito, porque pela nossos métodos não tem mais jeito. Ou aquela situação que as pessoas falam o seguinte, você, mãe, está dando para o teu filho? Teu filho tem jeito não. É? Muitas pessoas falam isso, né? Isso dói no coração da mãe, né? Ou aquela situação que você está vendo assim, uma distância. Eu estou aqui, mas o negócio está aqui, ó, nem minha mão alcança. Nem fazendo montagem, a minha mão alcança. Mas diante de Deus, irmãos, diante de Deus, a palavra impossível não existe. Talvez nesta noite, você entrou aqui por essas portas, você que está assistindo, há uma situação que, humanamente falando, ó, sua mão não alcança. Você já gastou dinheiro, você já utilizou toda a sua influência, todo o conhecimento que você tem, você já procurou pessoas, mas não aconteceu nada. Mas eu te convido a você, que talvez você não fez isso, é apresentar a Deus. E falar, Senhor, o impossível está em tuas mãos. Isabel era estéril. Naquela época a medicina não era avançada. Então, se era estéril, não podia gerar filho e pronto. Tá? Mas o Senhor, olha a mensagem do anjo, ó, sua prima, que era estéril, sua prima, teve um filho, porque para Deus nada é impossível. Qual é a tua dificuldade, situação? E talvez você fale assim, poxa, mas Deus falou comigo, mas a situação está na minha porta, como é que Deus pode falar? Deus é contraditório? Não, Deus não é contraditório. Deus permite situações para acrescentar a sua fé. Não é Deus para ver sua vida. Deus sabe a tua fé. Deus quer que você se esforce para você, ó, crescer. E aqui Deus está, e o anjo falando, porque para Deus nada é impossível. E ali na situação de Abraão e Sara, numa idade avançada, mas Deus falou, num tempo determinado. E talvez o Espírito Santo está falando no seu coração, na sua mente, olha, num tempo determinado. Essa situação que você está orando, essa situação que até o advogado falou, não há mais jeito. Mas sabe de uma coisa, existe um Deus todo-poderoso, um soberano, que está dizendo para você, num tempo determinado, vou agir de uma forma sobrenatural. Aleluia! Esta palavra é para quem crê. Se você crê, receba em nome de Jesus. Não é falácia não, não é emocionalismo não, é Bíblia. Para você ver, em uma missão que a Maria estava recebendo instrução, mas o anjo ali falou, olha, sua prima, olha, sua prima, né? Se fosse crítica, fofoca, né? As pessoas começam a falar uma coisa, tá sabendo fulano é só a graça de Deus, fulano é isso mesmo, mas aqui não, é uma mensagem de Deus. E talvez para fortalecer mais a fé de Maria, sua prima que é estéril, concedeu um filho. E eu creio que Deus permitiu
usasse Lucas inspirado para deixar aqui, para edificar não só a fé dos nossos irmãos que receberam essa mensagem, para o nosso dia de hoje. Para a nossa fé. Que Deus não mudou. Ele nunca vai mudar. Interessante que Jesus, em Lucas capítulo 18, versículo 27, olha o que Jesus falou. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para mim e para você, para Deus, é nada. Por isso que é bom, irmão, lembrar da grandeza de Deus. É bom a gente olhar para a natureza e lembrar, meu Deus é grande. É bom a gente lembrar o que Jesus já fez por nós, para lembrar, meu Deus é grande. Porque às vezes nós ficamos abatidos, tristes, e isso acontece com qualquer um, inclusive com a minha pessoa. Mas é bom a gente, peraí. Mas há um Deus que eu sirvo. Peraí, eu tenho um Deus. Peraí, eu tenho um Deus. Cheguei até aqui, então ele me sustentou, ele me guardou. Então eu vou confiar nele. Não fala com o povo de Israel, não. Vê uma dificuldade, mas porque tu está aqui, mas o Egito era melhor, soldado ser escravo. Não tem saudade do mundo, não. O mundo é passado, não, Senhor, eu tenho dificuldade, mas melhor estar com o Senhor. Senhor, me ajuda. O impossível está nas suas mãos. Senhor, não sei como, mas eu confio em Ti. Eu busco em Ti, Senhor. O Senhor tem me sustentado. Vou continuar. Era isso que Deus queria que fizesse com Israel. Era uma forma didática. É para que o israelita aprendesse a confiar mais em Deus. Irmãos, Deus abriu o mar vermelho. Como é que aconteceu? Sobrenatural. Moisés não, é o quê? Moisés não tinha varinha mágica. Foi Deus que abriu. Maná. Todo dia vinha maná. Não, algo sobrenatural. E aí, quando eles queriam carne, parece que o povo gostava de um churrasquinho, né? Aí vem, dependendo da sua versão da Bíblia, fala gordosine, que pertence à família de urubu. Via, dava carne. Irmão, o urubu gosta de carne. Via carne para o povo. Mas algo sobrenatural. Mas ainda assim o povo murmurava, reclamava. Moisés separou 12 espias. Vamos lá, espiar a terra. Trouxeram o relatório. 10, pessimismo. Só tem gigantes, só tem isso, só tem aquilo, isso aqui. É só coisa negativa. Só Josué e Caleb, que fala, olha, se a gente permanecer firme no Senhor, se Deus se agrada de nós, a terra é nossa. Mas os 10 não, algo negativo. E quando Josué e Caleb falam, gente, não é assim não, vamos confiar. O pessoal queria prender eles. Deus teve que intervir. Era isso que Deus queria? Não. Deus queria que a atitude dos 10 fosse igual de Josué e Caleb. Por quê? Creram, confiaram no Senhor. Por isso, irmãos, creia no Senhor. Mas não estou vendo nada. Creia. Confia. Certa vez um homem, tinha um jovem endemoniado, levou a Jesus e falou, Senhor, se tu podes, qual foi a resposta de Jesus? Se tu pode crer, Marcos 5:23. Se tu pode crer. Talvez, Senhor, e agora? E Jesus está falando, se tu pode crer. Essa noite, crê, minha irmã. Você que não tem os seus filhos ainda na igreja, eles estão vivos? Então, minha irmã, pega a esperança não. Pastor, mas está lá na vida do crime. Mas está vivo? Continua orando, intercedendo por ele. Pastor, meu filho está bem de vida, mas não tem Jesus. Eu já preguei para ele, mas não quer ouvir. Ele não está vivo? Quando a vida, a esperança, continua orando. Não joga a toalha não, como diz o pessoal no blog. Não joga a toalha não, hein? Não. Confia no Senhor. Meu irmão, confia no Senhor. Pastor, tu não sabe da minha situação. Mas confia no Senhor. Chegou até aqui, foi o Senhor. Continua confiando no Senhor. Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele pode operar e continua a operar. Ele não mudou. Crê no Senhor. Crer. Inicia mais uma semana. Pastor, mais uma semana de dor de cabeça. Mas confia no Senhor.
Pastor, só estou vendo dificuldade. Confia no Senhor. Pastor, as dívidas. Confia no Senhor. Independente das circunstâncias, confia no Senhor. Porque Deus não mudou. E nunca vai mudar. O anjo falou para ela, olha, sua prima, que era estéril, não podia gerar filhos. Mas para Deus nada é impossível. Deu um filho. Ah, meu problema não é isso, pastor. Mas são outros. Mas é uma forma de Deus falar com você. O impossível está em minhas mãos. Você fez o impossível? Fez sua parte? O impossível estará em minhas mãos. Talvez você fale assim, Senhor, faz o impossível. Aí você pega o teu problema, mas em vez de entregar para Deus, fica assim, deixa para mim, tem aqui. E ela vai de ursinho de peru, vai dormir. Não, irmão. Pega esse teu problema aqui e fala, Senhor, olha, já fiz tudo no meu carro. Não sei mais o que fazer, estou suando. Deus, está aqui, ó. Quando você faz do Pix, quando você vai no banco, você não deposita, você não confia que aquele sistema está segurando aquele dinheiro, faça isso com Deus. Senhor, está aqui em tuas mãos. Senhor, tu sabe, meu Senhor, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, a minha dificuldade. Senhor, tu sabe que eu não sou preguiçoso, não sou preguiçosa. Senhor, tu sabe das minhas limitações. Senhor, eu estou entregando em tuas mãos, Deus. Porque o Senhor me conhece até melhor do que eu, das minhas necessidades, das minhas lutas. Mas em ti, Deus, eu confio, porque tu és o meu Pai, tu és o meu Senhor. Meu Deus, me ajuda, porque impossível está em tuas mãos. Aleluia.